E no primeiro momento a gente falou sobre como identificar as religiões do nosso coração, sobre qual é nosso verdadeiro Deus, e como a gente olha para o nosso interior e a gente descobre o que é que a gente adora. No segundo momento, nós olhamos sobre aquilo que a idolatria faz com o nosso raciocínio. O que é que as religiões do nosso coração fazem com o nosso pensamento. Como a gente toma decisões, faz escolhas que representam nossas idolatrias. Eu deixei 2 perguntas em cada semana para vocês responderem em casa. A primeira pergunta era acerca de qual é o seu verdadeiro Deus. Quem você realmente adora no seu interior. Não da religião pública que você segue na igreja, mas qual é o Deus que você segue dentro do seu coração. A segunda pergunta que eu deixei para vocês responderem dizia respeito às suas tomadas de decisão. Como as suas idolatrias, como a sua religião do coração afetou as suas decisões ao longo da sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre como nós nos reunimos em torno das nossas idolatrias. E essa semana também vai ter uma pergunta. Mas para chegarmos na pergunta, a gente tem que dar algumas respostas, porque aí o caminho aqui é inverso. E eu quero que você lembre de uma coisa só, ao longo de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Quero que você lembre que toda religião tem uma igreja. Toda religião tem uma igreja. Se você fala da religião pública, essa que a gente segue como credo publicamente, a gente fala de uma congregação, de uma comunidade, de nós nos reunirmos aos domingos para celebrarmos ao Senhor ou criarmos grupos de comunidade ao longo da semana. Mas como é que a religião do coração também vira uma igreja? E a questão é que nós nos reunimos em torno de nossas idolatrias também. Quando a gente olha para a Escritura, é isso que a gente vê. Porque nós sempre estamos procurando reuniões em afinidade. Às quintas-feiras, aqui na Manaim, a gente tem nossa sala de desenvolvimento de liderança, nosso encontro de desenvolvimento de líderes. Eu aceito dicas de nomes melhores do que esse para eu poder chamar essa salinha. Mas às quintas-feiras eu me reúno com algumas pessoas aqui da igreja que vêm, você é convidado a vir também, e a gente discute sobre igreja. Sobre como fazer igreja, como ser igreja, como servir melhor na igreja. A gente fala de discipulado. E quinta agora, na quinta que a gente acabou de ter, a gente conversou sobre comunidade. Eu tentei descrever o que é uma comunidade. Hoje de manhã, no café da manhã, eu perguntei para 3 pessoas o que era uma comunidade, porque eu disse na aula e ninguém soube responder. Aí eu fiquei meio constrangido. Eu pensei em perguntar aqui, mas eu acho que fiquei com medo de ninguém responder também, certo? Então eu vou dizer, sem que ninguém esteja constrangido por não lembrar da aula de quinta-feira e me faça querer desistir da aula quinta-feira, certo? Uma comunidade é fundamentalmente um ambiente de intimidade, de engajamento. É um ambiente onde você abre o seu interior, que você abre aquilo que é mais secreto dentro de você, coisas que você muitas vezes tenta esconder, e que você se esforça nesse engajamento em direção à abertura. Nós somos uma comunidade quando nós nos abrimos e nos congregamos em torno dessa sinceridade, daquilo que Deus tem feito no nosso coração e na nossa vida. A verdade é que isso não acontece só com a igreja cristã. Nós não criamos comunidades unicamente quando nós nos reunirmos aos domingos, olhamos membros da igreja, tentamos estabelecer relacionamentos, tentamos nos engajar na vida uns dos outros. Então, na semana nós trocamos mensagens, eu tento almoçar na casa de alguém, encontrar outra pessoa, tento expor algo do evangelho, receber algo do evangelho, abrir algo da minha vida, receber algo da vida do outro. Então, a gente vive em comunhão. Isso é verdade sobre a igreja. E isso é verdade sobre os ídolos. Isso é verdade sobre as coisas que nós adoramos no nosso interior. E isso remete a toda a teologia da criação e aos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Então, se você desejar me acompanhar, a gente vai começar em Gênesis 1 e vai terminar em Gênesis 11. E a gente vai olhar pelo menos para 3 grandes blocos de texto aqui em Gênesis 1, Gênesis 4 e Gênesis 11, principalmente. Então, se você quiser me acompanhar em Gênesis capítulo 1, a gente vai falar sobre a criação do homem e da mulher, nos versos 26, 27 e 28. Se você está usando seu celular ou seu tablet, eu vou estar lendo na NVI. Gênesis capítulo 1 retrata a criação do mundo, a criação de todas as coisas. Deus cria homem e mulher. No verso 26, a gente lê o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse é um texto muito famoso. É o texto que estabelece homem e mulher como sendo criados à imagem e semelhança de Deus. Aí você me pergunta, o que é que isso significa? E os teólogos vão dar a cada um a sua resposta favorita. Essa imagem e semelhança fala sobre esse aspecto do homem como criador, fala sobre o homem como um ser criativo, então o homem como um ser inteligente, isso e aquilo outro. Se a gente olhar para o contexto que isso foi escrito, imagem e semelhança, e se você perdeu o seu tempo procurando literatura mesopotâmica ou literatura egípcia do período em que isso foi escrito, você vai entender que imagem e semelhança era um conceito muito comum naquele tempo. Não é uma coisa que foi inventada na cabeça de Moisés, ou simplesmente algo que Deus criou do nada e colocou aqui no texto. O texto não explica o que significa ser imagem e semelhança, porque o texto pressupõe que quem lê sabe o que significa ser imagem e semelhança. Era muito comum que na cultura mesopotâmica e na cultura egípcia do período da escrita aqui de Gênesis, houvesse determinada figura política. Os reis, os governantes, os imperadores, os faraós, eles eram representantes de suas divindades. Então, cada cidade, cada império, cada congregação humana tinha não só um líder civil, mas tinha também esse líder como representante da divindade civil. O faraó muitas vezes representava a deusa Ra. Quando você tinha os mesopotâmios, cada um representava a sua divindade específica. No shintoísmo, nas regiões mais orientais, a deusa Amaterasu é que dava força ao imperador, e cada um tinha o seu deus. Os deuses eram os reis eram imagem e semelhança de seus deuses também. Isso era comum dentro da cultura política daquela época. E os deuses também, os reis também tinham as suas imagens e semelhanças. Quando um rei não podia estar em determinada província para exercer o seu ofício real, ele construía uma estátua sua, obviamente, como a ególatra que era, e essa estátua representava a sua imagem e semelhança. E essa estátua representava o poder de seu reino a todos que ali estavam. Nas idolatrias antigas, eles imaginavam a força da divindade como um tipo de líquido, de energia, de força, que passava por meio de certas coisas. A energia, a força do rei, passava por meio dessa imagem. A força, a energia do Deus, passava por meio do rei. Os reis tinham o seu poder sobre os outros homens porque eles eram representação direta daquilo que os deuses eram. Eles representavam o governo daquele Deus. Eles representavam o domínio daquele Deus. Ser imagem e semelhança, essas duas palavras significam a mesma coisa, principalmente porque o livro de Gênesis usa a imagem ou só semelhança para dizer essa completude, imagem e semelhança, ou seja, sermos parecidos com Deus, sermos iguais a Deus, sermos de alguma forma um reflexo de Deus, como algo dentro desse contexto político e monárquico muito, muito restrito. Quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos criados para representar o governo e o domínio de Deus. Deus governa, Deus é rei, Deus é o soberano sobre cada uma das áreas e de cada detalhe da existência, e Deus cria o ser humano como representação desse seu governo soberano. Claro que isso não reduz tudo o que imagem de Deus significa, mas é aquilo que está mais próximo no texto ao exercício dessa imagem de Deus. Ele diz, façamos o homem, no verso 26, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. A ideia de dominar aqui é uma palavra usada para reis. Reis exerciam domínio. A gente lê no verso 28, subjuguem a terra, dominem sobre. Existe aqui um exercício de governo. O homem foi criado como um rei. Ele foi criado como um faraó, como um imperador, como um presidente, como um monarca. O ser humano foi criado para governar a criação, para exercer domínio sobre a coisa criada. E nós fazemos isso das mais variadas formas. Os teólogos vão chamar isso de mandato sociocultural. Existe uma grande comissão que diz respeito ao engajamento dos homens com a salvação das almas, mas não existe só esse chamado de trazer as pessoas a um relacionamento com o que é transcendente.
Existe também, na natureza do ser humano, um exercício de domínio com o que é imanente, com aquilo que diz respeito a essa vida. Então, nós não somos todos fantasminhas, nós não somos seres desencarnados, sem corpo ou sem relacionamento com a vida comum. Nós somos seres humanos em um planeta, pisando em um chão, comendo de uma comida, usando uma roupa debaixo de um teto, às vezes. Porque às vezes falta teto. Nós somos seres humanos vivendo no mundo. E quando nós trabalhamos, quando você exerce o seu ofício, quando você dá aula, quando você vende um produto, quando você cura um doente, quando você faz uma receita, quando você lava um chão, quando você exerce dirigindo um carro, quando você vende algo, quando você exerce a sua atividade nesse mundo, você está exercendo o domínio de Deus e o governo de Deus sobre a criação. Geralmente a gente tem uma visão dualista do mundo. Existem as coisas espirituais, que eu faço para Deus, que é evangelizar, é orar, é ler a Bíblia. Existem as coisas dessa vida. Tem o que é do mundo, né? Do mundo. Se é do mundo, meu irmão, é um problema. Sabe aquela pergunta que a gente faz? Como é que está a sua vida espiritual? E o que é que você responde, né? O que é que você pensa quando te perguntam isso? Como é que está a sua vida espiritual? Você pensa, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou jejuando, estou indo para a igreja. Você pensa nas coisas devocionais, culticas, mais diretamente. Se eu pergunto como é que está a sua vida espiritual, você não responde, eu estou pagando os boletos em dia. Eu estou sendo um bom professor. Eu estou costurando a melhor roupa lá na facção. Eu estou dando a melhor aula. Ninguém diz isso. Você não imagina que essa é a vida espiritual. Mas se essa parte da sua vida, se a parte comum da sua existência não é espiritual, então é o quê? É carnal? Então a viver de forma santa é viver trancado como um amish, como uma pessoa isolada do mundo, orando o dia inteiro e lendo a Bíblia o dia inteiro, sem trabalhar, sem se relacionar com a vida comum. Paulo escreve aos Tessalônicos criticando eles por isso. Eles não queriam se engajar na vida comum, largaram seus empregos para esperar que Jesus voltasse. E Paulo diz, você não quer trabalhar, então não coma. Se você não está disposto a exercer domínio sobre a criação, então você não vai receber do domínio sobre a criação. Isso é muito interessante. É muito interessante porque a gente percebe que o homem foi criado com um propósito também para isso aqui. Tudo que nós fazemos nessa vida é espiritual. Aquilo que nós exercemos como ofício, como profissão, como ato de amor, como criação de cultura, como criação de tecnologia, como a criação de algo bom para as pessoas à nossa volta, tudo isso é feito para a glória de Deus e pelo exercício da imagem de Deus. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, quando ele escreve em Romanos 14, que tudo aquilo que não é por fé é pecado, ele está nos dizendo que toda a nossa vida é vivida pela fé e que cada ato na criação é feito para glorificar o nome de Deus. Justamente porque cada uma das nossas ações nessa terra, nesse mundo, é um exercício dessa imagem. Porque é um exercício desse domínio, é um exercício desse governo. Nós estamos melhorando o mundo, produzindo cultura, desenvolvendo coisas boas através de nossos ofícios, de nossas ações, de nossa profissão, de nosso trabalho voluntário, daquilo que a gente faz de bem para a sociedade. Nós estamos construindo algo para Deus, porque estamos exercendo governo de Deus. Nós somos os mordomos dessa criação. Nós cuidamos dessa terra que Ele deu. Às vezes a gente é meio apocalíptico, né? Eu sempre lembro do Gilberto, né, reclamando, às vezes, quando a gente joga lixo no chão, quando a gente não recicla, não separa bem as coisas de forma reciclável, quando a gente trata errado o lixo, quando a gente não cuida direito das coisas da igreja. E a gente tem que lembrar que nós somos responsáveis pelo cuidado disso aqui. Deus deu o mundo para a gente cuidar. Deus nos deu a criação para que nós exerçamos o domínio dele. Nós representamos ele no nosso trabalho, no nosso estudo, em tudo de bom que a gente faz nessa vida. Nós não representamos Deus só quando evangelizamos. Nós não representamos Deus só quando oramos. Nós não representamos Deus só quando estamos com a camisa da igreja. Nós representamos Deus quando entregamos o trabalho para o professor na faculdade. Nós representamos Deus quando nós damos aula na escola. Nós representamos Deus quando a gente dá o troco na padaria. A gente representa Deus quando a gente lava o chão, porque a gente não está fazendo para ninguém, senão como exercício do governo de Deus sobre esse mundo. Fomos criados para isso. Fomos criados para coisas grandes. Fomos criados para exercer o governo de Deus nessa vida. A Suma Teológica de Tomás de Aquino escreve, numa visão bem católica, que a vida contemplativa é superior à vida ativa. Isso é uma visão bem católica do mundo. Esse dualismo entre natureza e graça. A ideia de que uma vida de contemplação, uma vida de orar na igreja o dia inteiro, é superior à vida de estar envolvido aí com o que tem que fazer, com o trabalho, com o ensino, com as coisas à nossa volta. E o que Deus nos ensina é algo diferente. Não é que
o que é da igreja é valioso, o que não é da igreja é do diabo, ou é menos valioso. O que ele ensina é, o que é da igreja é valioso, e o que não é diretamente da igreja também é de Deus, e também é valioso. E nós estamos exercendo as coisas de Deus. Tudo que você faz para Deus. Você entrega para Deus, você produz para Deus. Paulo vai dizer, quem serve, sirva ao seu Senhor como se fosse Senhor, como se fosse Deus. Como se estivesse servindo o Senhor. As mulheres tratem bem seus maridos como a igreja trata o Senhor. Filhos obedeçam os pais como que para o Senhor. E a gente é constantemente chamado a isso. Faça como que para Deus. Porque nós fazemos por Deus. Porque nós fazemos através da atuação de Deus. Somos todos criados como reis, como governantes, como imperadores dessa criação para exercer o domínio de Deus sobre essa vida. Só que a Bíblia não acaba em Gênesis 1. Se a Bíblia acabasse em Gênesis 1 era sucesso. Mas tem Gênesis 3. Aí você vem comigo para Gênesis 3:16. E em Gênesis 3, o homem peca. Em Gênesis 3, nós que deveríamos exercer domínio sobre a criação, que deveríamos ser esses governantes da coisa criada, nós simplesmente exercemos mal o nosso domínio. Exercemos mal a construção de uma sociedade sem pecado, de uma sociedade redimida, ao invés de criarmos no Éden, a partir do Éden, uma cidade para Deus, nós escolhemos o caminho do erro e do pecado. Nós comemos o fruto proibido, a gente cospe na cara de Deus, a gente escolhe arbitrar sobre o que é certo e o que é errado. A ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal tem essa ideia de arbitrar, de definir, de decidir para si mesmo o que é o bem e o mal. Ao invés do homem se submeter a Deus e ser um imperador, um rei em nome de Deus, ele deseja estabelecer o seu próprio governo, o seu próprio reinado. E então Deus traz caos sobre os relacionamentos. Ao invés de Adão e Eva agora construírem um mundo de governantes de Deus para Deus, agora nem Adão e Eva se entenderiam mais. Deus traz confusão onde havia unidade. Diz em Gênesis 3:16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Olha aqui para o final do versículo. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. É uma tradução muito complicada do hebraico isso aqui. Uma tradução muito comum é que seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará, como um ambiente de conflito. Agora o desejo da mulher seria contra o marido, agora a mulher agiria contra o seu esposo e o marido agiria contra a sua esposa em ordem de domínio. E agora o casamento, que deveria ser essa primeira estrutura de domínio sobre a sociedade, agora se torna um ambiente de desafios, de caos muitas vezes, de dificuldade. Casar não é fácil. Casar é pegar dois pecadores e juntar debaixo da mesma casa para que se resolvam e encontrem Deus de alguma forma. Nós, ao casarmos, estamos entrando num ambiente de conflito, porque o pecado trouxe conflito. E o pecado trouxe dificuldade para as nossas vidas de muitas formas. Eles, Adão e Eva, deveriam construir uma sociedade em que os homens representariam Deus nesse mundo. E agora, Adão e Eva são incapazes de se harmonizar nesse processo. Agora eles não conseguem mais, de forma plena, manifestar a imagem de Deus. Ainda somos imagem de Deus, a gente vê isso várias vezes no Novo Testamento, a gente vê isso na carta de Tiago, a imagem de Deus ainda está em nós, mas ela está corrompida, ela está enfraquecida. Se somos um espelho que reflete Deus, agora nós somos um espelho quebrado. Você ainda vê o reflexo, mas não está como deveria estar. Ainda exercemos esse domínio, mas nós exercemos esse domínio em pecado, em erro, em fraqueza. Não somos os profissionais que deveríamos ser, não somos os pais que deveríamos ser, não somos os maridos que deveríamos ser, não somos os estudantes que deveríamos ser. Fracassamos em muitas coisas, erramos em muitas coisas, porque o pecado entrou no nosso coração e faz com que, ao invés de exercermos o domínio sobre a coisa criada, agora nós tentemos fazer com que a sociedade se rendam ao nosso pecado. Ao invés de representarmos Deus na criação, nós acabamos representando os nossos próprios pecados em domínio, em controle e em governo. Ao invés de sermos imperadores do Senhor, agora nós nos tornamos imperadores de ídolos. Nós construímos cidades em torno de nossas idolatrias. Eu quero chamar você para Gênesis capítulo 4, onde nós vemos a história de Caim
e Abel. Caim foi o criador da primeira cidade, não sei se você sabe. Homem e mulher não viviam em cidades até a figura de Caim. Em Gênesis capítulo 4, verso 1, nós lemos o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder de tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém lhe viesse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Essa história é muito forte dentro do contexto de Gênesis. Se você lê-la fora do contexto que a gente acabou de considerar aqui, você perde a grandeza do que é esse relato. Deus prometeu a Eva que viria de seu ventre um homem, um varão, que pisaria a cabeça da serpente, como símbolo do resgate daquilo de errado que eles haviam feito. Nasce então um filho homem. E Eva parece achar que Caim era o representante que pisaria na cabeça da serpente. Nasce então um outro filho homem, Abel. E ambos dominam a criação. Um é pastor de ovelhas, outro é agricultor. Estão exercendo esse ofício de domínio. E ambos trazem ofertas a Deus. Deus rejeita Caim e sua oferta. Deus aceita Abel e sua oferta. Perceba que a questão aqui não é a oferta, não é que Deus achou uma oferta melhor do que a outra, é que Deus rejeitou o indivíduo e aceitou o indivíduo. O problema não estava na oferta de Caim, mas estava em Caim. A solução não estava na oferta de Abel, a solução estava em Abel. Abel estava louvando o Senhor, Caim não. O pecado então tenta dominar Caim, e Deus diz para Caim que ele deve dominar sobre o pecado. Aí há uma ideia de domínio aqui, de exercício de governo aqui. O pecado não deve dominar você, você deve ter força para dominar o pecado, para não cometê-lo, para evitá-lo, para fugir dele. O que Caim faz? Caim não segue a ordem de Deus, Caim não representa corretamente a imagem de Deus, e Caim mata o seu irmão, por inveja, por raiva, por um transtorno que lhe deu no coração, porque Deus aceitou o irmão, mas não o aceitou por conta de sua maldade e de seu pecado. Caim não exerce corretamente o domínio. E o que Caim faz? Caim é amaldiçoado e Caim foge da presença de Deus. Ele vai para uma terra chamada Nod, que é uma terra relativamente desconhecida, ali perto da região onde eles estavam, e ele funda uma cidade. O nome da cidade é o nome do seu filho, Enoque. Significa inauguração, significa início. Enoque significa o começo de alguma coisa. Ele funda o início, a primeira cidade. Por que que Caim dá esse nome à sua cidade? Enoque. Inauguração, princípio, fundação. Caim está tentando exercer domínio. E Caim está tentando construir para si um reino que dê vazão a esse seu espírito criador. Ele é a imagem de Deus, então ele tem que construir alguma coisa. Ele é governante de Deus, então ele tem que reinar sobre algo. E aqui, ao invés de ser errante pela terra, ele foge daquilo que Deus havia destinado a ele, e ele tenta construir para si uma cidade que ele seria o fundador e que representaria o início desse novo reino, que agora Caim se colocaria sobre. Caim, então, funda uma família sem Deus. Quando a gente vai continuar lendo a história
de Gênesis, a gente percebe a genealogia, a descendência de Caim, a partir do versículo 18, e ele vai falar sobre várias pessoas que fizeram coisas boas e coisas ruins. Da família de Caim, nasce a pecuária extensiva. Da família de Caim, nasce utensílios de metal. Da família de Caim, nascem harpas. Mas da família de Caim, nasce assassinato. Da família de Caim, nasce bigamia. Da família de Caim, nascem coisas ruins. Lameque tinha 2 mulheres. Ele matou homens. Caim seria vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. E então, a partir do verso 25, a gente tem a descrição do nascimento de Sete, um outro filho que Deus deu a Adão e Eva em substituição a Abel. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 5, a gente lê a descendência de Sete, a partir de Adão. E aqui, Moisés está escrevendo para a gente uma história de 2 famílias. Você tem uma congregação familiar em torno do pecado, os filhos de Caim. E você tem uma congregação em torno de Adão, e do arrependimento de Adão e Eva, e dessa nova família que ainda propaga a glória e o nome do Senhor. Isso vai até o fim do capítulo 4, quando a gente chega na história de Noé. Até o fim do capítulo 5. E a gente entra no capítulo 6. E o capítulo 6 narra a união de 2 famílias, de 2 povos. Você tem a família de Caim, tratada aqui como filhos dos homens, pessoas meramente materiais, e você tem a família a partir de Sete, os filhos de Deus, pessoas que ainda acreditavam na grandeza do Senhor, e eles cometem um dos pecados que mais é condenado no Antigo Testamento. Pessoas com Deus e pessoas sem Deus entram em matrimônio. E por isso o pecado se espalha no mundo, e Deus os pune por isso. Deus os pune porque agora pessoas que amavam a Deus e que se congregaram em torno de Deus, pessoas que amavam o mundo e que se congregaram em torno do mundo, se unem e o pecado avança. A gente conhece a história de Noé, dilúvio, e então a gente chega em uma das histórias mais icônicas do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 11, que é a história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel vem logo após a história das origens dos povos. Você tem em Gênesis capítulo 10 várias genealogias sendo descritas, e em Gênesis 11 essas genealogias de povos distintos vai ser explicada. Esse é o último grande texto que a gente vai olhar agora, e a partir daí a gente vai tentar tirar algumas aplicações específicas para a questão da idolatria. Gênesis capítulo 11, verso 1. No mundo todo havia uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vê a Torre de Babel dentro do contexto de exercício de domínio de Gênesis 1 a 11. Você tem um único modo de falar, uma única língua em todo o mundo. E homens saem do Oriente e encontram essa planície na região de Sinear, e eles se fixam nessa planície. Perceba que nesses 2 casos no livro de Gênesis, se fixar em um lugar representava algo pecaminoso. Deus ordenou para Adão e Eva que eles espalhassem, que eles tivessem filhos e se espalhassem pela terra. Aqui eles não querem se espalhar, eles querem se unir, eles querem se fortificar e se fortalecer juntos e congregados num ambiente só. Gênesis 11 é o texto mais claro acerca de um exercício de domínio pecaminoso. Diferente do exercício de domínio que Deus esperava do povo. Porque o verso 3 diz o seguinte: eles disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E no verso 4, vamos construir uma cidade. A linguagem aqui no hebraico é a mesma de Deus exercendo criação em Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e aqui façamos tijolos, façamos uma cidade, é exatamente a mesma linguagem. Aqui, o autor de Gênesis está nos mostrando de forma literária, de forma muito clara, que esses homens, na história de Babel, eles estão tentando imitar aquilo que Deus fez. E, em certo sentido, não foi para isso que a gente foi criado?
para imitar o que Deus fez, para exercer o domínio de Deus sobre a criação, para governarmos e congregarmos coisas em torno do Senhor? Aqui eles estão mimetizando Deus de forma direta. Façamos, criemos. Eles estão assumindo essa força criadora como imagem de Deus. Mas eles estão, a partir de Gênesis 3, o pecado já entrou no mundo, eles exercem esse domínio em torno do pecado. Agora, eles não querem exercer domínio sobre a criação para que Deus governasse sobre a criação. Agora eles querem exercer domínio sobre a criação porque eles querem construir um nome para si. Diz aqui que eles vão construir uma cidade, no verso 4, uma torre que alcançaria os céus, e o nome deles seria famoso pela terra, e eles não seriam espalhados pela terra. Eles estavam indo diretamente contra Deus, tentando imitar Deus. Eles estavam exercendo, teoricamente, o governo para o qual Deus os havia comissionado e os criado para exercer, mas de uma forma que não era para Deus, mas era para si. Era em oposição ao que Deus havia dito. Vamos exercer domínio, mas para evitar que cumpramos o que Deus espera de nós. Vamos evitar ser espalhados sobre a terra, vamos ficar aqui num lugar só. Vamos fazer um nome para nós. Ao invés de exercer domínio para a glória de Deus, ao invés de sermos reis de uma criação para que Deus seja glorificado e governe através disso, eles queriam um nome para si. Eles governavam ao próprio interesse. Deus desceu para ver a cidade. Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E a conclusão de Deus é muito interessante, porque Deus elogia aqueles homens. Deus diz, esses homens vivem em unidade. Eles vivem unidos. E porque eles vivem unidos, porque eles falam a mesma língua, porque eles têm um senso de comunidade, eles podem fazer qualquer coisa. Nada vai impedi-los de fazer o que eles querem. Então eu vou ter que impedir, eu vou ter que acabar com a unidade. Às vezes Deus traz divisões para evitar más decisões. Às vezes Deus divide igrejas para evitar que as igrejas construam obras que não vão a favor do nome dele. Deus divide esses homens. Deus os divide para que eles não construam a cidade, para que eles não ergam um nome para si e para que eles se espalhem pela terra. O que a gente aprende com essa história de Gênesis 1 a 11 e essas congregações que a gente vai encontrando nesse texto? A gente encontrou uma lição muito específica, que toda religião tem uma igreja. Os homens aqui, eles não se contentaram em abandonar Deus. Eles não se contentaram em simplesmente não exercer o domínio de Deus. Porque exercer domínio sobre a criação é algo que nós somos, não é algo que nós fazemos. Nós somos reis sobre a criação, mas o somos em pecado. Erramos, falhamos. E se nós não entendermos que precisamos de redenção em Cristo Jesus, nós vamos continuar tentando criar os nossos reinos em torno das nossas idolatrias e religiões. Quando nós, ao invés de adorarmos o Deus verdadeiro e nos sujeitarmos a Ele e simplesmente tentarmos governar para a glória de Deus nesse mundo, o que acontece é que nós adoramos outros deuses, nós erigimos senhores no nosso interior e cada exercício nosso na cultura e na sociedade é uma forma de construir um altar de adoração a mais um Deus que temos dentro de nós. Porque fomos criados para exercer domínio, nós costumeiramente exercemos um domínio pecaminoso. E é por isso que é importante você conhecer o Deus do seu interior. E é por isso que é importante você conhecer as suas idolatrias. Porque se você não sabe o que é que você adora, você não sabe que cidade você constrói. Se você não sabe quais são as idolatrias do seu interior, você não sabe em torno de que você se congrega. E em torno do que você cria comunidade. Porque nós somos inescapavelmente, porque nós somos, de forma que não podemos fugir, dominadores da cultura. A gente domina esse mundo, a gente exercita coisas sobre esse mundo. E se nós adoramos outros deuses, nós estamos exercendo domínio e controle para quem? Para os deuses do nosso interior. Nós estamos exercendo uma imagem, um exercício de imagem que não representa o Deus verdadeiro, mas representa aquilo que a gente adora no nosso coração. E aí que está o perigo. Porque nós falamos da idolatria como algo interior, algo do nosso coração. Falamos da idolatria como algo que afeta as nossas decisões. Mas agora a gente tem um terceiro passo. Nós temos a idolatria como algo que afeta as nossas sociedades. Nós temos a idolatria como algo que afeta aquilo que a gente faz, aquilo que a gente constrói. Afeta a nossa vida cívica,
afeta a nossa vida política, afeta a nossa vida econômica, afeta a nossa vida familiar, afeta a nossa vida religiosa, afeta a nossa vida acadêmica e profissional. Afeta cada área e cada detalhe da nossa existência, porque nós estamos exercendo um domínio que deveria representar Deus, e nós exerceremos domínios que representam nossas idolatrias. As perguntas que você tem que fazer do seu coração. 3 coisas muito simples. Você tem sido imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de quem? Você tem representado quem ou o que em cada uma das suas atitudes? Quem recebe glória? Quem recebe domínio em cada uma das suas ações nesse mundo? Quando você estuda no ensino médio, na faculdade, onde quer que seja. Quando você exerce a sua vida acadêmica, você exerce imagem e semelhança de quem? Do seu orientador de mestrado? Imagem e semelhança de um desejo por projeção profissional? Você está a imagem e semelhança de eruditos que você admira por algum motivo? Ou você é a imagem e semelhança do Deus vivo que está representando o seu governo sobre aquele ambiente acadêmico? Quando você trabalha, quando você vai prospectar novos clientes, quando você vai vender algum produto, quando você vai fazer o seu serviço, você trabalha a imagem e semelhança de quem? Do Deus vivo, do Senhor dos céus e da terra, e é Ele quem recebe glória quando você trabalha, quando você age no mundo profissional? Ou é a imagem de Mamon? Ou é a imagem da ganância? Ou é a imagem do sucesso? Ou é a imagem do reconhecimento? Qual é o Deus do teu coração que está sendo representado nas suas atitudes? A segunda pergunta é: em volta de que você construiu a sua cidade? Porque você construiu alguma coisa, ou você está construindo alguma coisa. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem um grupo de amigos, você tem amizades, você tem coisas, você tem uma imagem, você tem uma história. Você construiu uma história ao longo da sua vida. Você está construindo a sua história na sua vida. Em torno de que Deus a sua cidade foi construída? As coisas que você tem representam o quê? As coisas que você faz mostram que adoração? A estrutura da sua vida representa que interesses? O tempo que você gasta, as coisas que você conversa, os relacionamentos que você cultivou ao longo da sua vida, são feitos em torno de quê? As coisas para as quais você se dedicou, as causas pelas quais você lutou, as coisas que você construiu, representam qual adoração? Se a sua vida fosse uma cidade, no meio dela, no marco zero, teria a estátua do quê? Do dinheiro, dos bens, da fama, da glória, do conforto, da reputação, do bem-estar? Qual é o Deus que estaria no centro da sua cidade? Você construiu a sua vida inteira em torno do quê? Você construiu as suas amizades em torno do quê? Você construiu os seus relacionamentos familiares em torno do quê? Você casou em torno do quê? Você criou filhos em torno do quê? Porque nós destruímos as melhores coisas que Deus nos dá quando adoramos falsos deuses e representamos mal aquilo que Deus espera de nós, através de nossos exercícios de domínio. A última pergunta. Você encontra unidade em torno de qual obra? O povo de Babel encontrou unidade em torno do medo de se espalhar e em querer um nome para si. Pensa nas suas comunidades. Pensa no seu grupo de amigos, pensa nos seus relacionamentos familiares, pensa nas pessoas com quem você conversa, com quem você sai, e naquilo que é senso comum, nas coisas que vocês não discordam, naquilo que é óbvio para vocês. Você encontrou unidade em torno do quê? A sua comunidade se congrega em torno do quê? Seu grupo de amigos é aquela galera que sempre está ali de boa acerca da necessidade de crescer financeiramente? A tua galera é aquela galera que sempre está de acordo acerca de quanto o governo tem que intervir ou não na economia? A tua galera é aquela que tem a mesma visão acerca de como é que a gente tem que criar os filhos? É a galera que tem a mesma visão acerca do tipo de parto? É a galera que tem a mesma visão acerca do tipo de carro? É a galera que tem a mesma visão sobre o quanto de esposas? Sobre o número de famílias? É a galera que tem a mesma visão sobre os filmes da Marvel? Sobre o que, em torno do que você se congrega? Em torno de que você criou as suas unidades? Quais são os teus grupos de relacionamento? E como esses grupos representam as tuas adorações?
Porque nós estaremos o tempo inteiro construindo cidades. E o tempo inteiro procurando pessoas para exercer domínio. E o tempo inteiro recebendo domínio a partir de alguém. E o tempo inteiro procurando zonas de conforto. O tempo inteiro procurando as nossas próprias Enoques, nossas próprias inaugurações. E a partir daqui eu encontrei minha razão, a partir daqui eu encontrei minha felicidade. É aqui a minha zona de conforto, é aqui que eu encontro os meus amigos, é aqui que eu encontro a minha vida e a história que eu quero construir nesse mundo. Representa o interesse pelo quê? No centro da sua cidade, há Cristo, o Filho do Deus vivo. No centro da sua cidade, há uma vida construída em torno de glorificar o nome de Deus em tudo que eu faço. Na sua cidade, você construiu as casas, os imóveis, todo o contexto, os imóveis, tudo em torno de fazer Deus conhecido, de fazer Deus glorificado, de fazer o nome de Jesus ser louvado em cada uma das minhas atividades. Eu não entrego meus trabalhos para o meu professor, eu entrego para Deus. Eu não limpo a casa de família, eu limpo a casa de Deus. Eu não vendo carro para um cara que vai... Eu vendo carro para Deus. Eu não estudo para a prova do professor, eu estudo para a prova de Deus. E eu exerço nesse mundo aquilo que Deus espera de mim. E eu faço nesse mundo aquilo que Deus quer que eu faça. E quando as pessoas perguntam por que é que você é um bom profissional, por que é que você é um bom estudante, qual é a técnica que você usa, qual foi o livro que você comprou para fazer tão bem, e você diz que foi Jesus. Porque foi Deus, porque é o Senhor que está recebendo glória no que você faz. Ou em torno da sua cidade. Você só se congrega em torno de pequenas coisas. Em torno de pequenos interesses. Tudo é a religião da ganância, tudo é a religião do sucesso, tudo é a religião do prazer, tudo é a religião da egolatria, tudo é a religião do interior. Essa é a pergunta dessa semana. Em torno de quais religiões você construiu a sua vida? Em torno de quais religiões você construiu a sua vida? Quais são as tuas unidades, quais são os teus exercícios de domínio, a imagem de que você vive? Se não foi em torno de Jesus, você tem que pensar e ser muito sincero com você mesmo, se você tem adorado realmente a Cristo no seu coração. E essa é a hora de você buscar perdão e arrependimento na obra de Cristo. Essa é a hora de você entender que você construiu uma cidade idólatra. Você é a semelhança de Caim, a semelhança do povo ali em torno de Babel. Você tentou construir um mundo para a sua própria glória, para a sua própria honra, para satisfazer os teus interesses, ao invés de satisfazer os interesses de Deus. E talvez você tenha construído grandes impérios de palha, que no fim das contas serão consumidos pelo fogo, porque você não construiu nada eterno, porque você não palpou a sua vida naquilo que é imutável, naquilo que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, naquilo que é uma herança final e eterna para além dessa vida. E você constrói uma cidade de Deus e para Deus, ao invés de uma cidade dos homens e para os homens. Foi no século IV que Agostinho, um dos primeiros escritores do cristianismo, escreveu um grande clássico, Cidade de Deus, e depois outro livro, Cidade dos Homens, onde ele diz que os homens construíram duas cidades. Uma cidade era centrada em torno do amor, em torno de Cristo, em torno do Senhor. Outra cidade era construída em torno da ganância, em torno da egolatria, em torno do pecado. A sua vida está construída como uma cidade, em torno de um Deus, e você tem que decidir, entender e escolher em torno de qual Deus você está disposto de morar. Em qual cidade você quer estabelecer a sua vida? Onde você quer criar uma história? Se é adorando o verdadeiro Deus ou se é seguindo falsas divindades? Você identifica as idolatrias do seu coração, identificando em torno do que você se congrega. Você identifica os deuses do seu interior, identificando em torno do que você tem construído a tua história e a tua vida. Você identifica as adorações do seu coração, as tuas verdadeiras idolatrias, ao olhar com cuidado a imagem de quem você parece e para quem você exerce domínio de fato nessa vida. Em torno de quais religiões você construiu a sua vida. Você tem que perguntar isso para si mesmo, falar com Deus diretamente. E se você perceber que não foi em torno do Senhor, corra para Ele. Corra para Cristo, que Ele nunca lança ninguém fora. Corra para Cristo, porque em Cristo você encontra perdão e esperança. Corra para Cristo, porque Ele está disposto a te dar uma nova cidadania. Ele está disposto a te tirar do reino dos homens e te fazer agora cidadão celestial. Permitir que a sua cidade seja construída em torno de algo muito mais valioso, de algo muito maior, de algo muito mais elevado. Não deixa para depois, não deixa para amanhã. Escolhe construir a tua cidade em torno de Jesus. Semana que vem
a gente vai falar sobre como as nossas idolatrias sempre procuram coisas para representar Deus. A gente vai falar sobre isso no próximo domingo. Vamos orar.